Objetivo: demonstrar como as circulações oceânica e atmosférica ocorrem devido à variação da densidade promovida pela diferença de temperatura. Materiais: um recipiente médio ou grande, transparente semelhante a um aquário, 2 recipientes pequenos de mesma altura que possam ser utilizados como suporte para o recipiente maior. Água em temperatura ambiente, água quente, gelo, de preferência que tenha congelado dentro do recipiente menor, corante. Caso o corante seja em pó, é preciso dissolvê-lo e para isso será necessário o uso de um outro recipiente e uma colher pequena. Serão necessários 3 recipientes, um grande e 2 pequenos de mesma altura. O pote maior estará com água em temperatura ambiente e os 2 menores, um estará com gelo e outro com água quente. Eles precisam servir de suporte para o pote maior. Uma dica que eu dou é que no pote menor você já congele a água para que tenha a maior quantidade de gelo possível. Quanto ao corante, eu utilizei ele em pó, então para isso eu precisei diluí-lo em água e utilizei esse pequeno recipiente e essa colherzinha. Com o experimento já estruturado, com os 2 recipientes menores já com gelo e o outro com água quente, servindo de suporte para o recipiente maior com água em temperatura ambiente, é preciso que a gente adicione o corante. O corante ele vai ser adicionado exatamente na mesma direção em que se encontra o recipiente com gelo. Observem agora o que acontece. Explicação: observa-se que a água corada desce na direção do recipiente com gelo e sobe na direção do recipiente com água quente. Isso se deve à variação da densidade da água mediante a temperatura. Quando aquecemos um fluido, o seu volume aumenta e, consequentemente, se torna menos denso e flutua. O oposto acontece quando resfriamos, ou seja, seu volume diminui e se torna mais denso, logo ele afunda. Portanto, à medida que a água é aquecida de um lado e resfriada do outro, surge uma célula de convecção que faz com que a água circule da porção mais quente para a mais fria e vice-versa. Como a água quente é menos densa, ela se desloca pela superfície, enquanto que a mais fria se desloca pelo fundo do recipiente. Embora existam outros fatores, a formação dessa célula de convecção pode simular a circulação atmosférica com a formação dos ventos e brisas, até mesmo as células de Hadley e polares. E também a circulação oceânica, onde a água é aquecida no Equador, se deslocando pela superfície até os polos, onde será resfriada, afundando e se movendo pelo assoalho oceânico.